Grande Ramon Cruz, muito obrigado por disponibilizar o tempo, né, para conversar aqui comigo. Ramon, que estuda um tema que é apaixonante, que é poluição atmosférica, atividade física. Eu acho muito interessante, vamos dizer assim, um tema que eu ainda quero pesquisar muito e com certeza teremos muitas pesquisas para fazer, né, Ramon? A gente que começa uma parceria, Ramon que ingressou recentemente na UFSC também, essa universidade maravilhosa, nessa ilha maravilhosa que é Florianópolis. Ramon, muito obrigado, uma grande honra, sou um grande admirador do teu trabalho, dos teus artigos, né? Que legal que a gente está conversando hoje. Obrigado. Obrigado, Léo. Já começo com o tratamento pessoal, né? Vou me esforçar para falar professor Leonardo, mas obrigado, Léo, pela oportunidade de conversar com vocês. Já parabenizo pela ideia e iniciativa de ter um canal no YouTube. E quando eu vejo meus colegas, meus amigos encontrando formas criativas para levar a universidade para fora dos seus muros, eu, além de incentivá-los, eu prestigio, então acompanho os conteúdos que você disponibiliza aqui, são muito legais. E vamos sim conversar sobre temas que eu tenho tido mais interesse recentemente, conduzido algumas pesquisas, e quem sabe contribuir com as pessoas que estão nos assistindo. Estamos firmes e fortes nessa produção, né? Levando com certeza a universidade para fora das fronteiras aqui. E Sim. é muito legal também, e para mim é muito interessante, né? Conversar com tanta gente boa, né? Aprendo bastante, né? Na produção desses vídeos. E contigo a gente conversa bastante e eu realmente tenho aprendido muito, né? E, enfim, né? É um tema que eu tenho muito interesse. E eu tenho certeza que tu trouxe um material maravilhoso para apresentar para a gente. Tomara, né? Bom, então, pessoal, vou falar sobre exercício físico e poluição atmosférica, como o professor Leonardo comentou. É um tema que eu tenho estudado mais recentemente, especificamente foi no período do meu doutorado, e eu tenho conduzido algumas pesquisas desde então. Como dizem em Minas Gerais, né, que eu sou natural de lá, eu não quero ensinar o padre a rezar a missa. Então, a parte de poluição atmosférica, o professor Leonardo, Léo, tem um domínio muito maior do que o meu. Vou comentar sobre alguns aspectos. Mas o que nos interessa hoje é a interface entre essa condição ambiental e o exercício físico. Nesse sentido, parece que já está bem estabelecido no nosso imaginário social que boa parte de nós está exposto a uma baixa qualidade do ar. Esse instituto estabeleceu que mais ou menos 95% da população está exposta à baixa qualidade do ar. Então, não tem muito para onde correr, no sentido que você vai manter teu padrão de ventilação e vai inalar os poluentes que estão presentes na nossa atmosfera, né? nessa condição de baixa qualidade. Nesse sentido, alguns órgãos têm dedicado um tempo importante para identificar quais são os principais poluentes e como que esses poluentes podem interferir negativamente na saúde. De modo geral, aqui é uma publicação da Organização Mundial de Saúde, ela descreve alguns dos principais poluentes. Mas hoje gostaria de chamar a atenção de vocês para o material particulado. Então, são partículas, né, que ficam em suspensão no ar e elas são classificadas de acordo com o seu diâmetro. Há alguns anos foi publicado esse artigo que falava sobre, embora pequenas coisas, mas elas podem fazer grande diferença. Tanto se você comparar o diâmetro de um material particulado com um fio de cabelo, você vai perceber que é uma relação ainda desigual e mesmo assim bastante nociva para a saúde. Mas por que exatamente? Parece que, de acordo com o diâmetro, você pode ter o contato desse poluente com diferentes níveis do trato respiratório. E aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque partículas grossas, finas e ultrafinas, elas podem chegar a estágios mais profundos. Por exemplo, esse material particulado, com diâmetro inferior a 0,1 micrômetro, consegue chegar até a região alveolar. Mantenham isso em mente, porque vai ser importante para os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, tá bom? Em 2018,
talvez se a gente puxar um pouquinho na memória, houve uma greve dos caminhoneiros aqui no Brasil importante. E essa foto que foi retirada ali da agência FAPESP, né, publicada pela agência FAPESP, demonstra que com poucos dias que os caminhões pararam de circular naquela cidade, em São Paulo, é quase que visível a diferença na qualidade do ar. A agência reportou que foi uma redução na concentração dos poluentes de mais ou menos 50%. Ou seja, tem solução. Embora pareça insolúvel no primeiro momento, há saídas para a gente combater essa elevada concentração de poluentes nas grandes cidades. Mais ou menos no mesmo período, eu fiquei em Vancouver para fazer parte do meu doutorado lá, num laboratório especializado em fisiologia ambiental. E tivemos problemas com poluição atmosférica também. Na oportunidade tinha até uma brincadeira, que eu fui para Vancouver e levei a baixa qualidade do ar para a cidade. Porque, reparem, isso aqui são fotos do meu acervo pessoal, com poucos dias de diferença. O que alterava lá era a natureza do poluente. Basicamente, em São Paulo, onde eu fiz o meu doutorado, estava relacionado com o trânsito, né, com o tráfego de automóveis, e em Vancouver com as queimadas. Né? O verão é muito seco, o que propicia essa característica, essa condição aqui. Por alguns dias, Vancouver teve a pior qualidade do ar do mundo, mesmo, né, em uma cidade de um país que não é conhecido por isso, né, pela poluição atmosférica. Infelizmente, até em Florianópolis nós temos problemas, né, com a qualidade do ar. Essa notícia eu li já tem algum tempinho, né, está relacionado com o Laboratório de Controle da Qualidade do Ar. Talvez tenha sido a primeira forma, o primeiro contato que eu tive com algo que o professor Leonardo estava envolvido, ou está envolvido. Quando eu estudei para fazer o concurso, e foi mais ou menos em meados do ano passado, procurei saber sobre as pessoas que estavam envolvidas com poluição atmosférica aqui no nosso campus e o que havia sendo produzido nesse sentido. Então percebam que até mesmo cidades que são reconhecidamente famosas, ou são bem famosas pelas belezas naturais, têm suas limitações com relação à qualidade do ar, que é aqui no caso de Florianópolis, nas proximidades do nosso campus. Léo, foi assim que eu fui procurando e cheguei até o seu contato, né, para te importunar um pouco. Mas então, se a gente voltar a nossa atenção para essa relação que, a princípio, poderia ser improvável para a maior parte de nós. Por que que o exercício físico pode aumentar a minha exposição? Aqui eu chamo a atenção para o segundo ponto dessa fala. Então, fiquem atentos à adaptação que ocorre na ventilação, nessa transição do repouso para o exercício, porque ela vai favorecer e vai nos ajudar a entender a ideia geral da relação entre poluição atmosférica e exercício físico. Há uma relação exponencial entre a intensidade do exercício, aqui marcada pela frequência cardíaca, com a ventilação, essa troca respiratória que ocorre. Nesse sentido, quanto maior for a intensidade, maior tende a ser a respiração. E poluição atmosférica, o contato que você tem com esse ar, com essa baixa qualidade, pessoal, desculpa pelos barulhos aqui da rua perto de casa, mas não são só vocês que ficam incomodados, né? As pessoas que estão nas minhas disciplinas também se incomodam com barulho, mas paciência, coisas desse novo modelo de trabalho. Mas retornando, quando você executa o exercício nessa faixa de intensidade, aumenta a ventilação e, óbvio, você fica mais exposto ao que está naquela atmosfera. Nesse caso, os poluentes. Então, percebam que é uma característica muito peculiar, porque se um rio é poluído, por exemplo, você não vai até aquele rio, não vai entrar para se banhar ali, ou poderia ser o mar, ou aquela praia, qualquer coisa nesse sentido. A poluição atmosférica, infelizmente, não tem como você fugir disso. Lembrem-se, mais ou menos, mais de 90% das pessoas estão expostas à baixa qualidade do ar. Você não consegue ficar sem respirar, né? Não é algo que é possível para nós. Essa figura eu retirei de uma publicação relativamente recente, com os dados do meu doutorado. Mas se a gente tentar aprofundar e melhorar um pouco mais o entendimento do mecanismo, sobre como que
Maiores taxas de ventilação me levam para maior exposição dos poluentes. Vejamos. Com o aumento da intensidade do exercício, vocês veem aqui em cima, né, que está escrito HIIT, né, que é aquele exercício intervalado de alta intensidade. Via de regra, ele é caracterizado, né, por um elevado nível de ventilação. Ocorre a predominância da respiração oral. Significa que os filtros presentes nas narinas já são superados. Aquela demanda fisiológica do exercício, para você suprir a demanda fisiológica do exercício, você precisa dilatar o brônquio, o que pode potencializar ou facilitar a deposição de poluentes naquela região dos pulmões. Há também a maior frequência e profundidade respiratórias. Então, aquela taxa fica maior, você respira mais vezes e com a maior profundidade, o que é uma adaptação natural do exercício, especialmente com intensidades elevadas. Diminui-se a temperatura desse ar que é ventilado, porque isso também é natural, ele entra e sai mais rápido, não dá tempo de você aquecê-lo. Vulgarmente esclarecendo isso. E tem um ressecamento da mucosa, da mucosa nasal e da traqueia, ou seja, mais um mecanismo de defesa contra os poluentes acaba sendo superado. Por isso que a tua exposição à poluição atmosférica fica maior. Entendendo que o exercício aumenta a poluição e os mecanismos pelos quais isso ocorre, o que tem sido produzido nessa interface, então, entre exercício físico e poluição atmosférica? Eu trouxe alguns exemplos, não são os únicos, são apenas para ilustrar o que as pessoas têm dedicado e como as pessoas têm dedicado a estudar esse tema. A pesquisadora Louisa Giles fez o doutorado dela em Vancouver, é uma pessoa com quem eu tenho tido contato mais recentemente, no mesmo laboratório que eu fiz o meu doutorado de sanduíche. Ela tinha interesse em descobrir como que diferentes intensidades de exercício poderiam modular mais ou menos aquela resposta negativa de um parâmetro da saúde para a poluição atmosférica. Nesse sentido, ela pegou um exercício de 30 minutos na bicicleta, exposto a um material particulado 2,5, com uma concentração absurda, 300 microgramas por metro cúbico. Uma intensidade a 60% do VO2 máximo. VO2 máximo seria um parâmetro de trabalho máximo que você atinge, ou seja, qual que é o máximo que o teu organismo, individualmente, consegue captar o oxigênio, transportá-lo e utilizá-lo para manutenção daquela tarefa, tá bom? Então, é um indicador importante de intensidade de exercício, porque caracteriza aquele exercício predominantemente aeróbio, é um indicador importante nesse sentido. Então, realizar exercícios a 60% do máximo e depois 30% do máximo, com a mesma duração. E ela não conseguiu discriminar a diferença na função pulmonar e na variabilidade da frequência cardíaca. A função pulmonar é um teste literalmente funcional. Você tem um aparelho, que é o pré e pós-exercício, você assopra esse aparelho e consegue fazer a inferência, né, consegue fazer algumas medidas sobre como que o teu desempenho pulmonar ficou depois do exercício. Variabilidade da frequência cardíaca é um indício sobre como que o teu coração regula o seu próprio batimento. Lembrem que tem aquele desenho ou aquele gráfico clássico, né, que o coração aparece nos filmes, no plantão médico, etc., que a frequência cardíaca é caracterizada por aqueles picos. A variabilidade é a distância entre cada um daqueles picos. Então parece, e isso é controlado de maneira autônoma, não somos nós que decidimos assim intencionalmente como que o coração vai bater nesse sentido. A poluição atmosférica tem sido estabelecido que ela pode alterar também a distância entre um batimento ou outro, mas a Luísa, nesse caso, não conseguiu verificar a diferença. Por outro lado, uma pesquisadora chamada Nihan investigou 32 sujeitos que utilizavam a bicicleta ou a caminhada, né, para o transporte ativo. Essa sim percebeu, olha, as pessoas que estão ali expostas à poluição atmosférica durante esse período, né, o commuting, né, a mobilidade para trabalho, escola, etc., tem sim uma relação com a variabilidade da frequência cardíaca, ou seja,
a atividade do coração fica alterada. Ainda com aquele mesmo desenho experimental, a Luisa testou outras variáveis. A Luisa Giles, lá do Canadá, num estudo de 2014, ela percebeu que a intensidade mais baixa, vejam que curioso, a intensidade mais baixa era aquela na qual as pessoas tinham a maior percepção de esforço e maiores valores de frequência cardíaca. O que isso quer dizer de modo geral? Parece que o estresse fisiológico estava sendo associado a exercícios com menor intensidade, o estresse fisiológico, nesse caso, para um aspecto do sistema cardiovascular, a frequência cardíaca, e a percepção de esforço. Bom, e quando a gente compara as pessoas que estão expostas a uma poluição alta num grande centro, ou pessoas que estão em cidades menores, como se fosse uma zona rural, digamos assim? Um grupo belga comparou essa condição. Então, fizeram exercício por algumas semanas, pessoas fizeram exercício por algumas semanas nessa condição, e outras pessoas fizeram nessa segunda condição aqui. E perceberam que quem fez na poluição, além de ter uma resposta inflamatória maior, teve uma queda no teste do desempenho cognitivo. Com o exercício físico, você tende a melhorar a tua resposta inflamatória, prevalecendo sempre a anti-inflamação. Inflamação, pessoal, fica presente no nosso cotidiano. Por exemplo, num tema muito atual que a gente vive hoje. Uma resposta rápida da pandemia do Covid é gerar uma inflamação genérica, uma inflamação sistêmica no organismo. Seria uma resposta, um mecanismo de defesa. E essa atividade cognitiva, via de regra, com o treinamento você tende a ter um melhor desempenho cognitivo em qualquer tarefa. Pode ser uma tarefa de atenção, você identificar erros, ou alguma tarefa de você responder muito rápido a algum estímulo. Enfim, pessoas que treinavam nesse ambiente poluído tinham uma resposta inflamatória maior e essa resposta cognitiva não era tão boa quanto quem treinava no ambiente com menos poluição atmosférica. Mas vejam, eu falei em algum dado momento que a resposta à poluição atmosférica ela é sistêmica. Significa que a gente não consegue isolar um único objetivo, não tem um único alvo para você estudá-la. Nesse sentido, tem uma técnica que é chamada de metabolômica. Então, basicamente, você pega uma amostra de um material biológico e a partir desse material biológico você consegue mensurar vários metabólitos ou que são destaques naquele dado momento. Eu realizei essa técnica no meu laboratório, no meu doutorado, até comento daqui a pouco sobre isso. Mas por que ela é atraente? Porque ela poderia dar uma resposta muito ampla do ponto de vista metabólico sobre como o organismo interage com a poluição atmosférica. Olha que interessante. Uma pesquisadora, Miller et al., e colaboradores, conduziu um estudo publicado em 2015 com modelo experimental com animais. Então, basicamente, esses animais ficavam expostos à poluição e ela verificou o perfil metabolômico de quem estava exposto e quem não estava exposto. E aqui só um detalhe para quem está assistindo. Se você conseguiu chegar até esse momento da apresentação, está olhando esses ratinhos e sabe quem são eles, significa que você tem 30 anos ou mais, pelo menos, né? Que esse ratinho fez sucesso ali na década de 90. Então já saiba que você está caminhando ali para ter 30 anos ou mais, se você reconheceu o ratinho, tá bom? Bom, mas qual que era a ideia desse estudo, brincadeiras à parte? Ela conseguiu estabelecer um perfil metabolômico, ou seja, como que diferentes metabólitos interagiam depois da exposição à poluição atmosférica. E ela viu com esses animais que o metabolismo de glicose, lipídio e aminoácidos eram alterados. Ou seja, eu tenho um padrão regular, um padrão que é mais ou menos esperado para o que acontece com esses aspectos do meu metabolismo. Mas a poluição atmosférica, do ponto de vista um pouco mais rápido, assim, a resposta mais aguda, já modula ou já altera esses aspectos. Então, em síntese, o que a gente tem? Parece que durante o exercício é mais difícil você ver as diferenças. Por exemplo, aquele estudo da Luisa Giles, provavelmente ela viu a diferença na intensidade mais baixa, porque o estresse da poluição atmosférica estava compatível com o estresse causado pelo exercício físico. Que é natural o estresse do exercício físico. É comum que aumente a frequência cardíaca, a ventilação, etc.
Mas o que tem sido mais observado é que durante a tarefa a poluição não consegue modular tantos parâmetros de saúde. O que ocorre é após ou assim que o exercício acaba, quando cessa o exercício. E é uma resposta sistêmica, tá? Então, diversos órgãos são afetados. E eu não comentei com vocês alguns desafios metodológicos para a condução desses estudos. Porque, de repente, você vai conduzir num ambiente aberto, na cidade, numa condição de laboratório, vai ter um concentrador para expor os poluentes. Parece que tem uma certa variação sobre como as pessoas têm estudado isso. Eu comento mais daqui a pouco. Especificamente, o que nós temos estudado nos últimos anos? É sabido que aquele HIIT, aquele exercício intervalado, pela condição de alta intensidade, pode gerar adaptações positivas para o sistema cardiovascular, para o metabolismo, para aquele balanço, né, anti-inflamação sistêmica. Além disso, além de todos esses benefícios que o exercício de maior intensidade proporciona, ele tem uma eficiência de tempo. O que ocorre? Talvez você consiga atingir os mesmos benefícios de um exercício mais longo, dedicando um pouco menos de tempo em cada sessão de treinamento. Por exemplo, o protocolo do meu doutorado durou apenas 20 minutos. Então, você imagina, você tem 20 minutos de exercício e consegue um benefício importante para a sua saúde com a dedicação de tempo mais eficiente, do ponto de vista mais eficiente para o tempo. Reparem aqui como que eu coloquei. As barras representam a intensidade baseada naquele conceito lá do VO2 máximo. Então, para o meu doutorado, os participantes se exercitavam, inclusive eu, que fui meu próprio participante, né? A intensidade próxima do VO2 máximo, 100%, 1 minuto. E depois pedalava 1 minuto de recuperação ativa, né, 40%. E eu ia ondulando a intensidade do exercício. Ou seja, eu sei que isso para a saúde é bom, mas também tem um pressuposto teórico que nessa intensidade de exercício a quantidade de poluente inalado seria muito grande. Então, qual que foi a nossa intenção? Testar se um exercício que reconhecidamente é bom para a saúde poderia ser impactado negativamente pela poluição atmosférica da cidade de São Paulo. E aqui vem um ponto interessante. Lembra que eu falei, agora há pouco, que tem variação sobre como as pessoas costumam estudar a poluição atmosférica? O nosso estudo foi conduzido bem pertinho dessa avenida da Doutor Arnaldo, em São Paulo. Ou seja, dá para perceber aqui, num dia típico, né, de São Paulo, como que o trânsito é muito intenso, muito denso, com muitos veículos pesados também passando por aquela região. O que, de certa forma, é ruim para a nossa saúde, é claro, mas talvez positivo para quem está estudando poluição atmosférica. E ali você tem aquele retrato clássico sobre como é a poluição nessa condição. Mas temos alguns problemas. Por exemplo, a concentração dos poluentes vai depender de luz solar, da direção e velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura observada nessa condição ou próximo aonde eu quero medir o poluente. Além disso, tem uma variação grande do poluente ao longo do dia. Então, metodologicamente, é uma limitação para esses estudos, porque vocês imaginem, o professor Leonardo vai me ajudar, vai ser meu participante. Ele pedala hoje, que nós temos uma poluição não tão alta. Aí ele volta outro dia, o outro participante vai pedalar num dia que a poluição está muito alta. Eu não consigo estabelecer a média, né? Eu não consigo extrapolar o meu resultado de poluição atmosférica, porque a variação é grande. Então eu não saberia se o efeito observado foi da poluição atmosférica ou foi um critério metodológico de pouco controle. Por outro lado, os pesquisadores lá em Vancouver, o laboratório que eu fiz, o sanduíche, que a professora Luísa Dias conduziu os estudos dela, tem uma situação um pouco mais controlada. Eles têm a taxa fixa do poluente, ou material particulado 2,5 no caso, que tende, né, para a exposição constante, a concentração do poluente tende a ser constante. Tudo tem prós e tem contras. A vantagem do mundo real é que eu estou mais próximo do que realmente é vivenciado pelas pessoas em grandes centros urbanos. A desvantagem é que eu tenho pouco controle das minhas variáveis. A vantagem do laboratório é que eu controlo bem essas variáveis externas, mas a minha validade, a validade ecológica que é chamada,
como se aproxima da prática, porque não é essa condição que nós vivemos. Nesse sentido, em uma colaboração com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina lá da USP, nós pegamos um container, que é exatamente esse que está sendo projetado, um container como esses de navio, e fica muito próximo àquela Avenida Doutor Arnaldo. Então, reparem que está aqui no canto direito da foto o container e o tráfego, né, que é intenso nessa área, inclusive com um ponto de ônibus bem pertinho aqui, ônibus movidos a diesel. Pegando uma vista aérea, o container é esse pontinho vermelho, então aqui a gente tem a Avenida Doutor Arnaldo, a Teodoro Sampaio, e por aqui, né, essa é a região da Faculdade de Medicina da USP. Então, basicamente, qual que é o mecanismo dele? Ele é capaz de filtrar o ar que entra no container, né, o ar que faz a circulação lá dentro. E aí é óbvio, se o filtro do container estiver ligado, ele filtra o ar e eu tenho um ar menos poluído lá dentro. Se ele estiver desligado, vem o ar da poluição atmosférica, né, vem o ar que está presente na cidade de São Paulo. Infelizmente é poluído. Eu vou tentar projetar para vocês, acho que fica melhor para nós termos uma visualização do que é esse container. Então, basicamente, esse vídeo nós gravamos no período que eu estava no doutorado, em que a gente estava testando sobre os aspectos do container, se ele funcionaria ou não. Então, essa é a visão da Avenida Doutor Arnaldo, reparem que é bastante movimentada mesmo. E aqui fica a estrela, né, dessa nossa abordagem metodológica. Então, basicamente, são duas câmaras. Essa primeira, é óbvio, né, fui o próprio voluntário, é assim mesmo. Então, tem essa câmara onde há exposição ao poluente ou ao ar filtrado, no caso, que o indivíduo vai ficar lá dentro para se exercitar. Os medidores dos poluentes que nós utilizamos, então fica do material particulado, que acabou de ser mostrado, e mais ali do lado vai aparecer dos gases, e o indivíduo fica lá dentro, se exercitando nessa câmara, né, literalmente. As fazer são coletadas às vezes durante e pós. Esses são os medidores dos gases, são equipamentos bastante caros também, que tem um controle, um rigor científico importante. Então, isso é para mostrar para vocês como que a gente decidiu fazer esses estudos. Ou seja, tinha o controle da poluição atmosférica, no sentido de que os meus participantes, né, eles iam sempre no mesmo horário e o mesmo dia para fazer a prática do exercício lá dentro, e não me atrapalhava tanto a velocidade do vento, a temperatura, umidade relativa do ar, porque eu conseguia controlar um pouco melhor dentro do container. Bom, resumindo os nossos resultados. No meu doutorado, o que a gente conseguiu observar? Que aquele balanço anti-inflamatório que eu falei que o exercício gera foi impactado. Pessoal, esses dados não estão publicados ainda, né? Estão em preparação. Então, o balanço anti-inflamatório foi impactado. Às vezes inibindo esse balanço anti-inflamatório e às vezes levando para um lado mais inflamatório, tá bom? Que provavelmente está ligado e consegue explicar um pouco a inibição do efeito hipotensor 10 minutos após o exercício. Então, o que ocorre? Toda vez que eu faço um exercício e se a intensidade for maior, já é esperado que a pressão arterial pós-exercício seja bem menor do que o que estava sendo observado no pré-exercício. Por isso que doses homeopáticas de exercício é positivo, acaba sendo positivo para a saúde. 1 hora depois, nós observamos o efeito hipotensor. Contudo, esse efeito não foi tão grande quanto poderia ter sido. Como que eu sei isso? Porque ao pedalar no ambiente poluído, digamos assim, a nossa curva veio até esse nível, o efeito hipotensor. Só que quando as pessoas pedalaram no ambiente limpo, ela saiu do mesmo lugar e os valores pós-exercício foram mais baixos ainda. E houve também a alteração no metabolismo pós-exercício. Então, o que foi observado com os animais parece que ocorre também com o modelo experimental humano.
Um outro resultado que está sendo conduzido por Casanova, o André Casanova, aluno de doutorado do professor Romulo Bertuzzi, que me orientou, ele testou se 50 quilômetros, nessa mesma condição de exposição lá na câmara, poderiam ser impactados, ou seja, o desempenho, né, o tempo para você percorrer 50 quilômetros, poderia ser impactado pela poluição atmosférica. E não houve diferença também. Ou seja, quem pedalou 50 quilômetros na poluição ou pedalou 50 quilômetros no ambiente limpo, sem diferença de desempenho entre os dois aspectos. Um segundo estudo o charado professor Leonardo Páscoa, que eu fui um dos colaboradores, demonstrou o seguinte: quando você faz exercício até 30 minutos, ainda não está com um balanço negativo para a condição de inflamação sistêmica e resposta cardiovascular. Até 60 minutos, ainda também não tem uma resposta negativa. Só que 90 minutos depois, que você está executando um exercício de baixíssima intensidade, bem baixa intensidade, você já tem uma resposta inflamatória acentuada, então aquele balanço anti-inflamatório ficou impactado, e você também tem um efeito negativo para a resposta cardiovascular. O efeito que era esperado, né, de tensão após o exercício, não é observado. Ou seja, então a gente já vai tendo algumas dicas, né? O desempenho aparentemente não é afetado pelo que tem sido demonstrado com os nossos estudos. Quando eu digo aparentemente, pessoal, é porque a ciência é mais ou menos assim, né? Você observa a tua natureza, tenta estabelecer um modelo para interpretar aquela natureza e observa e vem um resultado. É a partir de uma quantidade importante de resultados que a gente consegue estabelecer com precisão sobre o que ocorre ou não. Por isso que tem um exercício de humildade, de você desconhecer aspectos importantes da natureza, e um exercício de paciência. Então, que a gente tem indícios até aqui, que o desempenho não é alterado, que se você fizer um exercício de muita intensidade, elevada intensidade, alguns parâmetros de saúde são, especialmente o balanço anti-inflamatório, resposta cardiovascular da pressão arterial e o metabolismo. Se você fizer um exercício de baixa intensidade, mas por um longo período, também. Então, digamos que a gente tem um quebra-cabeça importante para ser preenchido e algumas peças já estão sendo colocadas nesse nosso tabuleiro. Bom, as perguntas que eu geralmente respondo quando eu falo sobre poluição atmosférica: é melhor ser fisicamente ativo ou ser sedentário na poluição atmosférica? De forma geral, parece que aquelas pessoas que tendem a ter uma atividade física regular, exercício físico regular, mesmo em poluição atmosférica, tendem a ter resultados para a saúde melhores do que quem é sedentário na poluição atmosférica. Isso foi demonstrado com humanos e também com o modelo animal. Mas toma cuidado com as extrapolações, porque o que nós temos buscado entender mais recentemente é exatamente isso. Ok, então ser fisicamente ativo é melhor. Mas qual a intensidade de exercício? Qual duração? Como que ocorre a deposição dos poluentes de acordo com as faixas de intensidade? Então, há mais detalhes que a gente ainda precisa descobrir sobre essa relação entre poluição atmosférica e exercício para tentar estabelecer um norte ou respostas um pouco mais robustas com relação a esse modelo. E olha que interessante, pessoal, antes da pandemia, já havia preocupações grandes com os Jogos Olímpicos, especialmente o atletismo. Essa é uma notícia da FIFA do atletismo, né, a WA, World Athletics, sobre a qualidade do ar. Foram instalados monitores de qualidade do ar nas pistas, porque estavam preocupados com a qualidade do ar nesses eventos. E também até mesmo para esportes que são intermitentes, né? O tênis, por exemplo, ele é predominantemente aeróbio, mas ele é intermitente. Ou seja, tem uma preocupação grande com esses atletas de alto rendimento. As nossas perguntas têm sido endereçadas. Por que não há diferença em alguns casos de poluição atmosférica, por exemplo, que o André Casanova tem encontrado recentemente? E um outro aspecto importante que tem relação com o professor Leonardo, é como que essa deposição do poluente ocorre de acordo com a duração e intensidade. Então,
de modo geral, é sabido, olha, se você aumentar a intensidade, você aumenta a exposição. Ok. Mas como exatamente, qual poluente exatamente fica depositado de acordo com a intensidade e a duração daquele exercício? Talvez se a gente tiver um entendimento melhor sobre esses aspectos, sobre os filtros naturais presentes no nosso trato respiratório, a gente consiga fazer inferências ou interpretar melhor os nossos resultados. Bom, fazer ciência é um exercício coletivo, e eu não cheguei até a condição de docente da UFSC sem a colaboração de inúmeras pessoas. Com a segurança que eu estou esquecendo de algumas delas, e já peço desculpa por isso, mas sempre que eu apresento resultados do meu doutorado, faço questão de agradecer à Escola de Educação Física, que foi a instituição na qual eu me formei, a CAPES, que providenciou e financiou a minha pesquisa com a bolsa de doutorado, Faculdade de Medicina pela colaboração. Esse LNBio é um laboratório presente em Campinas, é um laboratório nacional baseado em facilities. Então, pesquisadores do Brasil inteiro, e às vezes até de outros países, aplicam para poderem usar totalmente gratuito os espaços desse laboratório. Foi lá que eu rodei as análises de metabolômica por ressonância magnética nuclear. A UBC me recebeu, né, na School of Kinesiology, então foi um período importante do meu doutorado. Agradeço ao professor Leonardo pelo convite, né? Somos agora colegas aqui da nossa universidade. Como eu disse, né, há muitas pessoas que eu preciso ser grato no meu momento Maguila aqui, mas a lembrança especial para o meu orientador do doutorado, professor Romulo Bertuzzi, professor Jorge, da UFJF do mestrado, professor Fernando Oliveira, que é praticamente um pai acadêmico, né, para mim, foi meu mentor nessa jornada toda. Alguns colaboradores importantes com quem eu tenho tido uma relação frutífera de pesquisa e relação pessoal muito positiva. Professor Adriano Lima Silva, da Federal Tecnológica do Paraná, professor Michael Cole, da UBC, e quem eu tenho importunado mais recentemente, né, o professor Leonardo Ranaski. Deixei meu contato aqui, caso alguém tenha dúvida, e provavelmente tem, né, nem sempre a gente consegue explicar da maneira que gostaria, fiquem à vontade, tá bom? Para me contatar, discutir sobre o que foi falado aqui, tirar dúvidas e etc. Muito obrigado, pessoal. Bom, eu fiz os agradecimentos aqui a diversas instituições e agências de financiamento, laboratórios parceiros, mas deixo também registrado o meu agradecimento àquelas pessoas que financiaram efetivamente os meus estudos. Fui financiado na nossa universidade pública, de excelente qualidade, diferentes universidades, então eu sou muito grato ao povo brasileiro que sustentou essas pesquisas, a minha educação e a minha missão como docente é retribuir o investimento que foi colocado em mim, mantendo a excelente qualidade da nossa universidade pública, especificamente agora a Federal de Santa Catarina, né, na qual eu tenho o prazer de ser docente. Obrigado. Nossa Senhora, que apresentação! Sensacional! Sendo sincero, fiquei emocionado, né? É um tema já que eu gosto muito, mas a maneira como foi apresentado, né, sempre com perguntas científicas, com coisas que, né, que tu conseguiu observar, demonstrando a limitação de cada método. Nossa, que inspiradora! Realmente maravilhosa. Muito obrigado por trazer o conteúdo. E Ramon, também quero te dizer que é muito legal que a gente tenha se encontrado, né? Por um lado, você achou ali meu contato no site e tal, acabou me procurando, né? Mas eu também esperava muito encontrar uma pessoa que trabalhasse com exercício físico, né? E que quisesse se aventurar na parte da poluição atmosférica e de repente tu apareceu. Casamento perfeito, né? Gente fina, trabalhador, Obrigado. baita cientista, com excelente visão. Bom, pacote perfeito pra gente. Bom, enfim, eu Obrigado. espero que a nossa parceria tenha muitos frutos, né? E que a Uhum. gente
A gente vai ter o momento ainda para se encontrar pessoalmente, que a gente não teve, né, por conta da pandemia, Pois mas, é, mas verdade. faremos isso. Eu tenho algumas perguntas para o nosso bate-papo e para eu sugar mais um pouquinho do teu conhecimento e da tua visão sobre as coisas, né? E a Uhum. primeira pergunta que eu gosto muito de fazer, principalmente para um cara como você, né? Porque muitos precisam entender o que é a visão de ciência, né, de um cientista, né? Que tenha uma visão boa sobre ela. E mostrar. Então, para ti, Ramon, o que a ciência representa? Ah, legal. Obrigado pelos elogios, né? Também boto bastante fé que a gente tem uma contribuição importante, uma colaboração importante nesses próximos projetos de pesquisa que pretendo conduzir, como poluição atmosférica, exercício. Léo, toda pergunta complexa, né, tem uma resposta completamente errada. Então, possivelmente eu vou estar envolvido nessas. E eu geralmente gosto mais das perguntas do que das respostas. Mas especificamente para essa primeira, bom, você pode dividir em alguns pontos. Do ponto de vista acadêmico, profissional, ciência é o que eu utilizo para científicas. Então, embora redundante, mas é importante destacar isso. Então, eu tento responder o mundo, ou as perguntas do meu mundo, das coisas que estão em torno, a partir de uma visão muito específica. Por exemplo, a ciência para mim representa a forma que eu trabalho. Então, se eu tenho alguma dúvida, algum questionamento sobre a natureza que eu observo, eu vou lá e estabeleço uma forma para avaliar aquilo, testo a minha pergunta de pesquisa, observo os resultados e tento explicá-los. Nesse sentido um pouco mais estrito, ciência é o que a gente faz na universidade, né? A nossa universidade é reconhecida, ou de uma forma mais importante, a ciência que ela produz. Então, nós tentamos responder muitas limitações, como é a nossa natureza e como os nossos modelos podem nos ajudar a interpretar a nossa natureza. Voltado para exercício físico e poluição atmosférica. O que eu prefiro mais, digamos assim, é um exercício de criança. É você poder fazer perguntas, que a gente não faz pesquisa e ciência para respostas, né? A gente só faz para melhorar as nossas perguntas. A ciência representa ser criança, que é poder fazer perguntas o tempo inteiro. Ramon, a definição de ciência é realmente genial, refinamento das nossas próximas perguntas, né? Porque realmente é muito difícil saber o que é certo e o que é errado, né? Então a gente vai refinando com novas perguntas, a gente vai eliminando coisas que realmente são mais fáceis de provar, né? Testar. Então, mas enfim, isso é um exercício que a gente pode fazer em várias esferas, no caso da nossa vida, né? Tanto como pessoa, quanto, enfim, né, para tomar as nossas decisões, se a gente tem essa perspicácia, né, se a gente pensa, né, de maneira científica, acho que a gente consegue resolver as coisas de uma maneira mais, vamos dizer assim, pragmática, né, melhor. E, Uhum. enfim, gostei muito dessa definição e mostra que realmente tens bastante gosto, né, por isso, né. Mas eu vou aproveitar o momento. Enquanto estás Claro. aqui comigo nesse bate-papo, eu vou te perguntando. As linhas de pesquisa que tu mostra aqui, né, o que tu tens pesquisado, tudo maravilhoso, as produções, extremamente interessante, né, muito atual, né, um tema muito legal mesmo, e de extrema relevância, né, e muito atrativo para as revistas, né. Então, já que eu estou na área aqui, né, e eu quero muito saber, né, se tu pode me dar alguma dica, né, já que a gente está pesquisando junto, né? Quais são os teus próximos passos, né? O que tem te despertado mais interesse? Quais são as próximas perguntas, né, que você pretende trabalhar? Boa pergunta, viu, Léo? Bom, eu gosto muito de estabelecer uma sequência lógica de ideias, de atuação nas minhas pesquisas. Então,
nós já sabemos que algumas características de exercício parece que potencializam esses efeitos negativos da poluição atmosférica. Pelo menos foi o que nós observamos com alguns resultados baseados nos exercícios intervalados do meu doutorado. Mas temos outras perguntas ainda para serem respondidas. Eu não sei se os meus resultados seriam replicáveis em outras populações. Então, por exemplo, tem sido sugerido que mulheres, idosos, crianças ou pessoas com alguma copatologia, né, diabetes ou problema cardiovascular, podem ser mais sensíveis aos efeitos negativos da poluição atmosférica. Esse é um ponto. O outro, que embora a gente tenha, de uma forma genérica, esse pressuposto de que maior ventilação, maior exposição ao poluente, nós ainda não conseguimos identificar o tipo de exercício que está mais ou menos suscetível à poluição atmosférica, ter mais ou menos deposição dos poluentes, e na ciência, será que a duração não seria fator dependente? Será que a intensidade não seria um fator dependente? Tenho agora que resolver alguns problemas metodológicos das minhas próximas pesquisas. E para resolver esses problemas, eu simplesmente transferi os problemas para você. E seria nós identificarmos são importantes, tanto do ponto de vista metodológico, academicamente relevante, para continuar estudando esse fator ambiental. Então, por exemplo, eu sei que a Beira-Mar Norte, aqui em Florianópolis, é um ambiente muito atraente para que as pessoas façam as práticas de exercícios físicos, especialmente esses com predominância aeróbica. Mas será que, do ponto de vista ambiental, se nós levarmos em conta a poluição atmosférica, é o melhor ambiente? Eu diria que não. Se você pegar ali o trânsito entre 17 e 19 horas, parece que não. Embora seja um belo lugar, né, bastante agradável a vista que temos lá. Bom, então, tentando resumir, eu quero entender um pouco melhor como esses aspectos do exercício vinculados à saúde e ao desempenho podem ser ou não impactados pela poluição atmosférica. Muito legal. Eu gosto muito da ideia de estudar a vulnerabilidade, né? Em algumas populações, né, que são mais vulneráveis e elas sofrem mais com o efeito, né? Que ele realmente ele é um efeito que ele trabalha mais vamos dizer, na esfera do crônico, né? A longo Isso. prazo, né? E a poluição atmosférica, devido às concentrações que no ar são baixas, né? Mas comparado com, né, por exemplo, com um veneno, né? São Perfeito. concentrações são pequenas ali e elas causam esse efeito mais longo prazo, né? E é mais difícil de observar, então torna o nosso trabalho ainda mais complicado, né? O que a OMS tem visto é perdas de anos de vida, né? Isso. Até não sei se eu fui feliz nessa parte, mas é bom destacar, viu, Léo, essa tua colocação é importante nesse tema. Às vezes você não vislumbra, você não enxerga o resultado de forma aguda, ali logo após o exercício. Mas a longo prazo, o que tem sido estabelecido, e aí sim é um corpo de conhecimento mais sólido, é que a poluição atmosférica para a saúde realmente está bem estabelecido os seus efeitos negativos. A gente tem que entender melhor por que nem sempre isso é observado no exercício, no desempenho, né, contra você percorrer determinada distância no menor tempo possível, alguma característica dessa. Que é o que eu tenho me proposto agora, né, entender um pouco melhor esses aspectos. Mas, assim, a longo prazo já é inquestionável, né, a poluição atmosférica realmente é negativa para a saúde. E tem tanta coisa para ver, né? Por exemplo, agora me veio a pergunta aqui, pois será que aquele atleta, né, que ele treina, né, mesmo ele tendo esse desempenho bom, né, mesmo em ambiente poluído, será que a longevidade dele será a mesma, né? Tem tantas coisas que a gente não sabe que realmente, né, o efeito da poluição, como você falou, e que é observado já, né? Existe efeito, né? O maior risco ambiental no mundo hoje. E, então, isso tem tudo reflexo aqui. A gente agora tem nessa esfera do pessoal que quer promover a saúde, né? Que praticando exercício, justamente, né? E mesmo esses estão, né, com algum risco pela poluição. Então nossa, é muito interessante, eu acho que realmente muito legal.
o tema também da vulnerabilidade em mulheres, idosos, por exemplo, a prática de exercício, ela, enfim, envolve todo mundo, né? Uhum. Crianças, né? Também é extremamente interessante, né? E a segunda temática também eu acho muito legal. A gente tem muita interface para explorar isso, né? Através de, enfim, né, de diversas ferramentas que muito legal. Uhum. Acho que sim, tem um espaço importante ainda, né, para ser preenchido com acerca desses temas, né, de exercício, poluição, qual tipo de exercício, se é o desempenho, qual que é a população, enfim. Acho que tem um espaço importante para a gente pesquisar e pensar a respeito ainda. Que legal, que legal. Muito bom. Tá, então seguindo mais uma vez o bate-papo, eu pesquei aqui uma coisa da tua apresentação que você Uhum, enaltece, né? Isso fica bem claro, né? A tua gratidão pela universidade pública, que eu uhum, compartilho em todos os sentidos, esse teu sentimento. E também tenho extrema gratidão. Para mim minha vida profissional ela é muito feliz por conta disso, né? Enfim, aprendi muitas coisas e isso fez com que minha vida profissional estar numa universidade pública, em contato com um ambiente maravilhoso, com professores excelentes, né? Com condições muito boas, ter a condição de ser imparcial, né? Na realização das pesquisas, em estudar. Então, isso para mim eu tenho muita gratidão, né? E uhum. hoje muitos alunos estão aqui na nossa universidade, em universidade pública, né, que provavelmente, né, que talvez vejam nosso vídeo aqui agora, né, e eu gostaria de perguntar para ti, se tu tens alguma mensagem, né, para essa garotada que está aí estudando bastante e estão estudando, né, ou estão iniciando na pesquisa. Uhum. A primeira mensagem tem um cunho bastante pessoal. Trabalhar, né, estar aqui na UFSC não é meu emprego, é trabalho, né, alguma coisa que eu almejei e idealizei por muitos anos, né, tá na condição de docente numa universidade desse porte. Então, de novo, né, não é um emprego, não é algo das 8 às 6 ali que eu faço, é meu trabalho, eu sonho, eu idealizo, eu respiro aquela condição. Esse é um aspecto importante. O segundo é que a universidade pública, por característica, por atuação, por missão, ela vai proporcionar a todos vocês acesso a ensino de muita qualidade, pesquisa, extensão e cultura. Então, vocês podem acessar essas disciplinas, que são muito boas, né? A formação de recursos humanos importante, podem entender um pouco melhor sobre uma parte da universidade, que é essa parte da pesquisa científica, ou seja, entender o método científico, e não quer dizer necessariamente que você vai ser um cientista, mas que você pode, por exemplo, interpretar melhor alguns aspectos que estão no teu cotidiano. Já visto que tudo é ciência, né? Se eu converso aqui com você agora, é pela ciência. Então, se você lê alguma notícia sobre coronavírus ou sobre vacinas, você sabe mais ou menos interpretar como aquilo ocorre. É algo que é atraente para mim com relação à extensão. Então, nós temos um campo de conhecimento muito importante que pode ser aplicado para a nossa população. Eu, especificamente, estou vinculado com a disciplina de atletismo. Então, os nossos projetos de extensão em atletismo podem permitir que pessoas de crianças até adultos ou idosos participem da universidade, acessem o campus e se sintam pertencentes daquele ambiente, porque eles são. A universidade é isso, é um aspecto social importante. Então, para quem está na graduação, aproveitem, isso vai passar muito rápido, são anos muito felizes, e aproveitem tudo, né? Os bons momentos de comemoração, de festa, os bons momentos de estudos, de pesquisa, de ensino, de extensão, porque isso vai passar rápido. Quando eu pisquei assim, já tinha acabado a minha graduação, infelizmente. Excelente, eu adicionaria a parceria com os colegas e com os professores, né, também, que realmente tem boas parcerias que surgem, né, cada aluno, né, tem a sua afinidade, né, e essas parcerias, elas são inspiradoras e
podem fazer a nossa vida ficar mais fácil ali, né? Muito legal. Né? E são para a vida inteira, né? Algumas amizades que você faz nesse período, você carrega por longos, longos anos, né? É verdade, É é muito verdade. agradável. É muito bom, a experiência de vida sensacional, né? Não é só se capacitar profissionalmente, mas nível de Uhum. cultura, formação pessoal absurda. Beleza. Ramon, uma grande honra, enfim, sem palavras pelo tempo que tu colocou aqui na apresentação e apresentar esse material muito rico, muito interessante. Com certeza eu mesmo estudarei por diversas vezes aquilo que tu falou. Recomendarei para todos os alunos do laboratório, todos os alunos do nosso curso, todos que eu puder conversar, né? Muito legal. Até para minha maravilhosa esposa, que é da área da educação, eu vou Ah, pedir para verdade. ela ver o nosso vídeo aqui. Enfim, muito obrigado. É, e desejo para ti muita saúde aqui nessa quarentena, né? Que se cuide bastante. E era isso. Bom, obrigado, Léo, pelo convite. Eu fico lisonjeado de poder participar do canal. Como eu falei, né, sou inscrito, acompanho ali de perto. Fico à disposição para quando você julgar necessário, para a gente bater esse papo de novo. Deixei meu contato lá no vídeo, então você pode deixar também na descrição se alguém tiver interesse em conversar ou tirar as dúvidas sobre esse tópico. E parabenizo de novo pela iniciativa, né, de divulgar as nossas atividades acadêmicas nesses meios digitais que são tão comuns hoje em dia, né, uma forma excelente de espalhar o que a gente tem feito aqui nos muros, dentro dos muros da universidade. Muito obrigado.